Olá, o seguinte relatório foi feito pelo grupo Tiago, Iago e Nicolas. Bom, o seguinte experimento se trata de um fenômeno descoberto por Edwin Hall em 1879, durante sua pesquisa de doutorado. O efeito Hall é basicamente o seguinte: dada a presença de uma corrente em um campo magnético, surge um campo elétrico de caráter eletrostático. Para entender tal fenômeno, imagine-se uma corrente elétrica percorrendo um condutor que está sujeito a um campo magnético perpendicular ao deslocamento de cargas. Sabe-se que cargas em movimento num campo magnético são sujeitas a uma força magnética, de modo que nessa situação ocorre um acúmulo de cargas na superfície do condutor. Tal concentração de cargas gera um campo elétrico perpendicular ao campo magnético. Matematicamente, o modelo do problema é o seguinte: considerando que as cargas de corrente se separam até que o campo induzido neutralize a influência do campo magnético sobre as cargas, vale a expressão de equilíbrio mecânico, onde a força magnética sobre a carga é igual à força elétrica gerada pelo campo eletrostático. Substituindo os valores, a gente chega nessa expressão. De modo, percebe-se que, se considerarmos a velocidade média das cargas e o campo magnético constante, o campo elétrico gerado também é constante, ou seja, é eletrostático. Ainda mais, pode-se encontrar uma expressão para a força eletromotriz que surge entre as placas. Já foi estudado no primeiro experimento deste laboratório os capacitores, onde a diferença de potencial entre as placas planas e paralelas é dada por V igual a I vezes D, onde D é a distância entre essas placas paralelas. Desse modo, a tensão induzida entre as placas, também chamada de força eletromotriz de Hall, é dada por, onde aqui foi utilizado a igualdade apresentada acima sobre a questão do equilíbrio mecânico das cargas. Também é possível expressar a força eletromotriz de Hall por meio da corrente elétrica, bastando substituir J por sua definição. Assim, a gente tem que a força eletromotriz de Hall é dada pelo produto da corrente elétrica, o campo magnético, dividido por T, N vezes E, onde T é a distância percorrida pela carga no sentido da corrente e E é a carga elementar. Algumas das consequências imediatas dessa análise teórica são: esse estudo evidencia a necessidade de fenômenos não eletrostáticos para o surgimento de uma força eletromotriz. Além disso, é possível utilizar da força eletromotriz de Hall para produzir diferenças de potenciais pequenas e bem precisas, na ordem de microvolts. Tensões desse tamanho, ou seja, muito pequenas, são complicadas de serem geradas por baterias ou pilhas comuns. Então, uma das aplicações do efeito Hall é justamente para gerar tensões pequenas. Pela expressão apresentada, também é possível calcular a densidade de cargas, N. Esse também foi o experimento essencial para definir que a corrente elétrica é formada pelo movimento de elétrons, visto que é possível descobrir o sinal das cargas em movimento pela diferença de potencial entre as placas. Desse modo, o experimento consiste na medição dos valores de tensão de Hall à medida que a corrente que passa pelo condutor varia. Com isso, alguns gráficos serão construídos e algumas grandezas determinadas. Para a realização do experimento, foram utilizados uma amostra de semicondutor conectada ao resistor, uma bobina, foram utilizadas duas fontes DC, uma conectada à bobina e a outra ao semicondutor, dois multímetros, um para calcular a tensão Hall e o outro para medir a corrente no circuito, e um medidor de fluxo magnético. Primeiramente, conectou-se uma fonte em série com o perímetro e com o semicondutor ligado a um resistor. Esse resistor ele ajuda a dissipar parte da corrente. Um multímetro foi conectado para medir a tensão no semicondutor e, ao aumentar a tensão na fonte, observou-se a geração de uma corrente na amostra e uma tensão de offset. Depois foi conectado a outra fonte de tensão à bobina, que induziu um campo magnético atravessando o semicondutor. Dessa forma, podíamos observar que a tensão no semicondutor mudou. Essa tensão seria a tensão de Hall, porém, como dito anteriormente, quando a fonte da bobina estava desligada, o semicondutor apresentava uma tensão de offset. Portanto, para calcular a tensão de Hall, é necessário subtrair a tensão de offset da tensão encontrada com a fonte da bobina ligada. Inicialmente, o grupo variou a corrente no circuito de 0 a 3 A com a fonte da bobina desligada e calculou a tensão de offset. Em seguida,
ligou-se à fonte da bobina para medir a tensão de Hall. Depois, a corrente da bobina foi ajustada e a tensão de Hall foi medida em cada variação. Usando um medidor de fluxo magnético, nós medimos o campo magnético correspondente de cada variação. Após realizarmos o experimento, obtivemos algumas tabelas relacionando a corrente na bobina, no condutor e a tensão de Hall, além dos valores de campo para cada corrente aplicada na bobina. Finalmente, obtivemos um gráfico relacionando o campo magnético com a tensão de Hall, um relacionando a tensão de Hall e a corrente da bobina, e um último mostrando a tensão de Hall e a corrente que passa no circuito. Analisando-os, percebemos que se encaixam bem ao modelo, visto que os pontos sugerem linearidade. Fazendo a regressão linear para cada uma das linhas do primeiro gráfico, é possível estimar o valor do número de portadores através da seguinte expressão. Substituindo os valores da linha linearizada e o valor encontrado para A, chegamos neste valor. Por fim, percebemos que nosso aparato experimental não era suficiente para determinar a polaridade da carga do elétron, e também que o modelo por nós utilizado carecia de vários detalhes. Um principal destes era considerar a carga dos elétrons e a carga dos buracos no semicondutor, que são os tipos de portadores de carga que estão presentes nesse componente.